E agora é oficial, a Band aplicou um dos maiores chapéus na Globo na história do futebol brasileiro. Pois é, por quê? Porque a audiência de Chelsea e Palmeiras hoje, o jogo que deu o título ao clube inglês, foi simplesmente a maior audiência do ano até aqui em 2022. Nossa, Rodolfo, mas a gente está no começo do ano, isso não significa muita coisa. Significa sim. A gente já teve, por exemplo, a estreia do Big Brother, que a gente sabe o tamanho que significa numa noite de dia de semana, que tem muito mais pessoas em frente aos televisores. Hoje, estou aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo, tem um monte de bar aqui lotado. Imagina se cada uma dessas pessoas estivesse assistindo individualmente nas suas casas, o quanto mais a Band não teria tido de audiência. Porque é um sábado, porque é um dia à tarde, que as pessoas, principalmente os palmeirenses, foram em grupos assistir o jogo, então representa muito. A média da Band bateu, segundo aqui o site TV Pop, não posso deixar de dar os créditos, que pelo menos foi o primeiro site que eu vi que deu audiência. A Band teve 28 pontos, com 52% do share. O que isso significa? Que mais da metade dos televisores ligados no momento da partida estavam ligados na partida. Isso é muito significativo, são números de Globo em coisa grande, tá? Globo em decisões da Libertadores, entendeu? É um número realmente muito impactante essa audiência que a Band fez. E não só isso, tá? A primeira, ela passou aí por 1/10 a melhor audiência do ano, que tinha sido justamente a estreia do BBB, que foi 27,9 num dia à noite, como já falei, que atrai mais público porque tem mais pessoas em casa, então tem mais televisores ligados. E também é muito importante dizer, é a melhor audiência da Band, cara, em 22 anos? Pois é, porque a última audiência maior do que essa na Band foi justamente uma final de Mundial, naquela oportunidade jogada por Corinthians e Vasco, naquele Mundial que muita gente considera controversa, mas que os corintianos consideram, sobretudo, ter vencido ali no dia 14 de janeiro. A Band naquela oportunidade anotou na média 36 pontos. E hoje, é importante dizer também que apesar dos 28 pontos de média, o pico da Band chegou a 34 pontos. A gente chegou a ter quase 7 milhões de pessoas simultâneas assistindo o jogo na Band. E com esses números absolutamente estarrecedores, né? Ainda mais para uma TV que costuma ser a quarta aqui na Grande São Paulo, estou falando só de média da Grande São Paulo, que é referência para o mercado publicitário, tá? No Brasil, isso aqui foi muito maior, pode aplicar, mas a gente foca no mercado publicitário, a gente foca no mercado de São Paulo justamente por conta dessa referência ao mercado publicitário, porque é isso de fato que as TVs se importam com a audiência de São Paulo, já expliquei aqui várias vezes para vocês. Então, se você for entender o tamanho disso, né, 22 anos depois você conseguiu uma audiência dessa, novamente com uma final do Mundial, você consegue entender o tamanho que foi para a Band conseguir vencer essa batalha na FIFA e para levar os direitos dessa competição para casa, e o quanto a Globo deve ter ficado com raiva de ter perdido, ainda mais por conta de um valor irrisório ali, que para a Globo é irrisório, né, de R$1 milhão, uma coisa assim absolutamente banal, que é, já repetir, menos que o valor que o vencedor do BBB ganha. Né? Para uma empresa que fatura 12 bi, a gente está falando de 5 centavos. É basicamente isso, a Globo perdeu o Mundial para a Band por conta de 5 centavos que ela não quis pagar. Uma economia burra, porque a Globo, com seu potencial, poderia ter tido ainda mais audiência que a Band fez hoje. E a Band fez uma cobertura belíssima no Mundial. A Band, o que eu elogiei aqui ao longo da semana, o Ulisses Costa, no News. Eu quero saber também o que vocês acharam dessa cobertura toda da Band, tanto da final hoje, como do Mundial como um todo. Eu achei que teve mais falhas a transmissão de hoje, por uma série de motivos. Tinha aquela galhofada toda porque era o Palmeiras, o clube brasileiro jogando. A gente tem uma característica aqui no Brasil de ver a transmissão sempre apontando para o lado do brasileiro, o que é cultural, não seria diferente de absolutamente nenhuma outra emissora. Apesar de eu discordar um pouco disso, sou mais trajanista, eu gosto de uma transmissão mais equilibrada, até porque, assim como tinham muitos palmeirenses ao redor do Brasil assistindo aí, muitos simpatizantes do Palmeiras, pessoas que de repente estão torcendo de fato pelo Palmeiras porque não é meu rival, porque é o Brasil contra um time mundial e que a gente precisa mostrar nossa força. O Palmeiras tem muitos rivais, Santos, São Paulo, Corinthians, agora o Flamengo também, o Atlético Mineiro. Tenho certeza que tinham muitos torcedores torcendo para o Chelsea. Então, enfim, eu acho uma decisão que não é propriamente da Band, mas como um todo, meio burra, dessa coisa de você ficar ali torcendo o tempo todo na transmissão. Mas repito, não aconteceria diferente em nenhum lugar. Dito isso, eu quero saber o que vocês acharam dessa transmissão, o que vocês acharam dessa audiência, que foi histórica,
tá? É a maior audiência de 2022, repito, até agora, no ano, em qualquer coisa que você possa imaginar, e eu tenho certeza que a gente vai chegar no final do ano e essa vai ser uma das top 5. Não tenho a menor dúvida que essa audiência vai ser uma das top 5 lá no final do ano. Isso mostra como que a Band foi muito sagaz, muito competente de levar um importante direito desse para casa, que olha, a Band levou, mas a Record poderia ter levado, o SBT que transmitiu a Libertadores poderia ter levado. Então não foi só que a Band desbancou a Globo porque a Globo foi mão de vaca, ela desbancou um monte de empresas que não acreditaram. O SBT e a Record não acreditaram que a Globo pudesse abrir mão, porque ela tinha prioridade de fato, né? E, cara, a Band foi lá quietinha, bonitinha, fez a proposta, levou para casa e hoje foi premiada com uma audiência absolutamente absurda. E a Band e a Globo agora chora, né? Chora e se lamenta porque perdeu uma grande oportunidade de estourar na audiência porque não se falou de outra coisa ao longo do dia, como dessa final, né? Enfim, me conta aí o que você achou da transmissão da Band, do começo ao fim, do Ulisses Costa, do Sérgio Maurício narrando outros jogos, dos comentários do Edmundo, enfim, quero muito saber a sua opinião e claro, deixa o like, isso é muito importante, já que o vídeo é de graça, não custa nada para você assistir, deixar um like pelo menos ajuda com que a gente continue fazendo aqui, a ganhar nosso pão de cada dia fazendo vídeo para vocês. Beleza? Um grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.